Vamos iniciar o nosso estudo hoje, o Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Os irmãos que nos acompanham em outras cidades, por favor, abram a sua escritura e nos acompanhem com a leitura. A palavra do evangelista, ela diz aqui que o Senhor, ele segue na sua instrução de como nós devemos proceder para sermos discípulos dele. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos refletir sobre esses primeiros versículos. Logo na introdução, aí no versículo 15, o Senhor estabelece aí um critério para nós indicarmos a Ele que nós o amamos. Ele diz que o sinal principal do nosso amor por Ele é o ato de guardar os mandamentos. Isso precisa ficar claro no nosso coração, porque parece fácil. Parece que é só nós sabermos quais são os mandamentos, então nós já guardamos aquilo no nosso coração e tudo já está bem. Mas a vida nossa com Jesus, a nossa vida dentro da igreja e mesmo lá fora, ela mostra que mesmo sabendo quais são os mandamentos e quais são os aconselhamentos do Senhor, nós não conseguimos cumprir esses mandamentos e essas observâncias. Nós vamos vivendo e transgredimos aqui, transgredimos ali, não sabemos muito bem por que fazemos isso e contamos com o perdão do Senhor para que Ele nos livre do domínio do inimigo, do domínio do pecado. Nós sabemos que o Senhor, aqui no seu Evangelho, Ele não estabeleceu detalhes a respeito da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Coube aos apóstolos, mais tarde, e com relevância ao apóstolo Paulo, desenvolver a doutrina de Jesus, com todas as suas consequências. Por exemplo, por que é que nós, sabendo os mandamentos, nós não conseguimos guardá-los em todas as suas particularidades e consequências? Qual é a razão disso? Por que que eu sei e não faço? Por que que mesmo estando na igreja há muito tempo, pode acontecer de eu fazer uma coisa impensada, que nem mesmo eu esperava fazer? O apóstolo Paulo, ele desenvolve a doutrina de Jesus, dando respostas a estas perguntas que nem sempre são respondidas nas narrativas do Evangelho. E o apóstolo, ele diz que nós temos uma incapacidade natural de obedecer aos mandamentos. Nós já nascemos inclinados para o pecado, para as coisas erradas. Isso devido ao nosso
ao nosso distanciamento de Deus provocado pelo processo criativo. Quando nós nos separamos de Deus, a nossa consciência ela é envolta na escuridão do mundo, na escuridão espiritual. E Deus nos resgata, Ele nos chama de volta para Ele, de maneira que a gente, em algum momento da nossa história, não importa em que tempo, a gente venha encontrar novamente esse ponto de luz, esse veio de luz que nos conduz ao Senhor novamente. E, por consequência, a uma vida de felicidade. O apóstolo Paulo ele dizia, olha, nós somos incapazes por causa do inimigo. Nós temos, na nossa experiência terrena, temporal, um viés muito forte que nos arrasta para as transgressões. É o fato de nós termos uma natureza carnal. Estamos num mundo onde os valores temporais e carnais são colocados em alta conta. Vivemos num ambiente onde o Espírito, de uma forma geral, nos convida a uma vida forte em relação às coisas da carne. Somos ensinados quase que desde o berço a andarmos nos caminhos do mundo. Pensamos que a vida é uma experiência para os nossos gozos, que estamos aqui somente nessa passagem rápida para sermos felizes, para sermos julgados mais tarde por Deus como condenados ou como salvos. As nossas concepções são muito simples e aprendemos isso com os nossos pais, com as nossas igrejas, enquanto há muito mais ainda que aprender. O povo mesmo fica destituído do conhecimento dessa doutrina que o apóstolo nos ensinava e que falava que o ser, não importa em que tempo que ele venha nascer ou aparecer na história, ele já nasce inclinado para o lado errado. E nas suas reflexões, o apóstolo concluiu que ele não tinha como vencer as suas inclinações se não fosse pela mão poderosa de Cristo. É Cristo, pela comunhão, que nos dá a força, que nos dá a perseverança, a insistência para que haja uma vitória sobre o império do pecado. Não quer dizer que é um pecado explícito, irmãos. Vamos dizer assim, é uma coisa grosseira que nós fizemos, como acontece em algumas ocasiões, mas é de uma forma geral, o nosso ser, os nossos pensamentos, eles são voltados para as coisas do mundo. E nós precisamos mudar isso. A igreja, ela tem esse papel de trazer para o homem uma nova visão da vida, mostrar para ele que ele saiu de uma condição de escuridão consciencial e espiritual e vai passar para uma outra condição, onde ele tem a luz de Deus, a luz do próprio Cristo no seu coração. Ele vai compreender coisas que até então ele não compreendia. Ele vai ter dons que ele não tinha. Ele vai fazer sinais que antes ele nem sabia que podia fazer. Ele vai tomar posse da sua cidadania celestial, espiritual, universal, eterna. Ele vai deixar da sua condição de homem mortal e passar à condição de filho de Deus, imortal, caracterizado como um Deus. Vós sois deuses, dizem as Escrituras. Estamos na igreja para tomarmos posse desta cidadania, deste conhecimento, para entrarmos nessa luz, para deixarmos essa escuridão. O mesmo apóstolo, ele afirma com toda a clareza que existe um espírito que conspira contra a nossa felicidade, contra essa nossa saída da escuridão para a luz.
Esse espírito é Satanás, é o diabo. A natureza dele é ligada à vida temporal. E ao perceber que nós estamos fazendo qualquer esforço para deixar este círculo de ideias, ele entra no cenário para nos atrapalhar, para se constituir um obstáculo à nossa salvação. Daí o Senhor ter recomendado que nós tivéssemos uma oração constante e uma vigília constante para não sermos arrastados. Não é uma passagem só, são muitas passagens onde o Senhor diz, olha, é preciso orar, é preciso vigiar, porque o diabo, como um leão, está à nossa volta, rugindo, querendo nos tragar. Eu tenho que ter essa consciência, porque senão eu entro na igreja sem entender que eu vim buscar uma riqueza eterna. Nós temos que deixar de lado as concepções tradicionais da igreja, onde a pessoa vai para ter uma ajuda, para Deus ajudar, vamos dizer assim, entrar como um elemento que vai solucionar os problemas da vida temporal. Precisamos deixar de lado essas concepções muito comuns nas igrejas dos nossos dias. A igreja passa a ser como um lugar onde se presta um serviço ao crente. Pior de tudo é que o crente ainda paga para isso. Essas coisas não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus, nem com a doutrina dos apóstolos. Absolutamente. Quem quiser avançar precisa romper com essas concepções e deixar que o Espírito Santo traga uma novidade de vida, senão nós vamos continuar enroscados naquela mentalidade que sempre esteve aí na terra das pessoas ir lá procurar o pastor, para o pastor resolver os problemas dela, o padre, o guru, o espírito, o macumbeiro, o feiticeiro, esses intermediários, vamos dizer assim, entre o nosso mundo e o mundo de Deus, para tratar das coisas temporais, das coisas passageiras. Essa concepção existe tanto na igreja quanto em outras seitas que estão espalhadas por aí. Eu pergunto aos irmãos, qual é a diferença entre um pastor que está na igreja se propondo a resolver os problemas da vida terrena e um pai de santo que está lá também com a mesma proposta? Eu não tenho nada contra, não. Você quer fazer assim, faça, mas isso não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Não tem a ver com o Evangelho da salvação, irmãos. Nós precisamos entender bem o que é o Evangelho, para a gente deixar de fazer como todo mundo faz. Nós vamos buscar luz, nós vamos buscar entendimento, nós vamos buscar sabedoria. A casa do Senhor é um lugar de aquisição da sabedoria que está oculta. Não é lugar de nós adquirirmos sabedoria para as coisas da vida temporal. Guardar os mandamentos. Isso só é possível se nós estivermos conectados com Jesus. Estou usando uma expressão da modernidade. Se a nossa mente ela estiver ligada na mente do Cristo. Aí podemos guardar, mas se isso não estiver acontecendo, se na nossa vida lá fora a gente não pensa em Cristo, em Jesus, nas coisas que nós vamos fazer, nós não colocamos os nossos atos na balança de Deus, na balança do Cristo. Se nós não fazemos nada disso, irmãos, olha, estamos em sintonia com o espírito do mundo e não com o espírito de Deus, mesmo estando na igreja. Porque eu não posso na igreja ser crente e lá fora eu ser homem comum. Os irmãos concordam? Nós não podemos fazer de conta. Isso é hipocrisia religiosa. Nós temos que ser verdadeiros. Somos o que somos, mas somos aqui na igreja o que somos lá fora. Lá fora nós temos que ser o que somos na igreja. Se aqui eu considero o Senhor, lá fora eu tenho que considerar também. E se eu estiver em comunhão com Jesus pelo Espírito Santo, eu conseguirei guardar
os mandamentos e dizer para o Senhor: Senhor, nós somos seu amigo. Não é verdade? Olha, Senhor, eu sou seu amigo. Nós somos seus amigos. Precisamos ser amigos de Deus. Os versículos 16 e 17 e 18, o Senhor nos fala que concederia a nós um consolador, um espírito de verdade que o mundo ainda não havia recebido. Isso quer dizer, o Espírito Santo e Consolador era uma novidade, ou deveria ser uma novidade. Assim que o Senhor ascendeu aos céus, Ele concedeu aos apóstolos que recebessem o dom do Espírito. E esse dom, ele está à nossa disposição. A igreja do Senhor é Espírito e poder de Deus. Por que eu digo isso? Porque não importa, irmãos, se nós temos conhecimento de qualquer coisa relacionada com Deus, inclusive sobre os mistérios ocultos, não importa se a gente tem esse conhecimento e não temos o Espírito Santo de Deus e o seu poder. Os irmãos estão entendendo? Não se trata de conhecimento, mas se trata de espírito e poder. É só espírito? Não. Por quê? Porque há manifestações de espíritos na igreja que não é santo. Há manifestação de espírito na igreja que não é santo, que não é de cima, que é de baixo. Por isso, não pode ser só espírito. A igreja, ela tem que ser espírito e poder de Deus. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Eu fiz teologia, fiz curso não sei do que, conheço a Bíblia, li não sei quantas vezes. Tá, inútil, perdeu seu tempo. Se não houver Espírito Santo dentro de você e o poder de Deus para tornar o seu conhecimento numa coisa útil para a tua vida e para a vida dos teus amados. Quando a sabedoria de Deus, ela se manifesta em nós para fazer uma obra por alguém, isso só acontece se houver o poder de Deus. Senão nós somos incapazes de lidar com o conhecimento de Deus para ajudar as pessoas. Nós somos incapazes, isso precisa ficar claro, nós não temos capacidade. Se você insistir que você tem capacidade, que você estudou, que você conhece, que você sabe, você vai ficar dentro da igreja envolvido por um espírito que é de baixo, não é o espírito de cima. Isso tem que ficar claro, irmãos. Eu quero com isso dizer aos irmãos que a gente tem que prestar muita atenção na doutrina ensinada pelo Senhor. Para eu guardar os mandamentos, eu preciso do Espírito Santo concedido por Jesus e do poder de Deus para que os mandamentos possam ser guardados. Tal é a nossa inutilidade pessoal. Não tem nem 1%, pastor, da minha vontade. Nem 0,1%, pronto. Eu digo a vocês, irmãos, o que eu entendo da doutrina ensinada por Paulo, o apóstolo dos gentios, nós não temos nem 0,000 alguma coisa. Nós somos absolutamente incapazes de por nós mesmos fazer alguma coisa que seja útil por alguém se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós manifestando o seu poder. Se a gente entender isso, a nossa dependência de Deus é total. Total. Eu faço porque o Senhor está comigo. Eu oro porque o Senhor está comigo. Eu estou na igreja porque o poder de Deus está comigo. Olha, se imagina, irmãos, veja só. Se nós não tivéssemos sobre nós o poder de Deus e a autoridade do Espírito Santo, eu pergunto para os irmãos, vamos fazer assim uma reflexão rápida. Onde é que estaríamos agora? Não estaríamos lá na rua já há muito tempo, cuidando das coisas dessa vida. Mas não estamos. Por quê?
Por causa do nosso esforço? Não, porque o poder de Deus está sobre nós. Então, pastor, por que a igreja não está cheia? Não está cheia, tem muitos bancos vazios ali. Nosso estudo poderia estar cheio de irmãos aqui para participar do estudo. Não estão. Qual a razão disso? Porque o Senhor nos escolheu. Então, por que não escolheu todo mundo? Bom, quando chegar do outro lado, você pergunta para ele. Não faça essa pergunta para mim. Eu não tenho essa resposta. Eu sei que ele escolheu algumas almas para pastorear e cuidar delas, fazendo com que elas se tornassem sacerdotes de Deus. Homens e mulheres a serviço do Altíssimo. Então, eu sou diferente das outras pessoas? A única diferença que existe em você em relação às outras pessoas é que você foi chamado. Na teoria da Escritura, todos nós somos iguais. Nos nossos pecados e fraquezas e arrastamentos. Mas alguns de nós, ele chamou. Essa é a razão porque a igreja não está cheia de irmãos aqui interessados em estudar. Por quê? Porque ele chamou a nós para o estudo da doutrina que está oculta na Escritura Sagrada. E para nós isso é uma glória. Podíamos estar servindo o pecado agora, ou servindo coisa alguma. Mas estamos aqui lendo a Escritura, refletindo sobre ela, recebendo o influxo do Espírito Santo. Eu fico imaginando o esforço que ele faz para abrir o nosso entendimento. Estamos mergulhados em tal escuridão hoje no mundo, nesse tempo de tanta perdição. O Espírito Santo precisa fazer um esforço grande para alargar o nosso entendimento, para abrir o nosso coração, para a gente entender os ensinamentos. Esse é o Espírito Consolador que ele disse que ia enviar para nós e que ficaria conosco para sempre. Olha no finalzinho do versículo 17, irmãos. Ele disse assim: habita convosco e estará em vós. Naquele momento estava habitando com os apóstolos, porque o noivo estava com eles. Depois, quando ele foi embora, lembra que ele disse que os discípulos iriam jejuar, se recolher, porque o noivo teria ido embora, mas que quando ele fosse glorificado, ele enviaria o Espírito Santo. E aí o povo dele, os seus discípulos, não estariam mais sozinhos. Por isso, ele disse aqui: habita convosco e estará em vós. Habita dentro de nós. As pessoas não conseguem entender muito bem como é que pode habitar em nós sem morar dentro de nós. A nossa visão espiritual é muito turva e limitada. Achamos que para habitar em nós precisa um espírito entrar dentro de nós, como se alguém entrasse dentro de uma casa. Isso não é verdade. Habitar em nós é estar em íntima comunhão com a nossa mente, com o nosso espírito, com o nosso ser interior, com a nossa alma. Isso é habitar em nós. É estarmos em constante ligação, conexão com a mente do Cristo. E dela só pode vir coisas boas. O Senhor diz no 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A promessa da sua volta já está aqui feita. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está falando daquele dia, na sua volta. Nós entenderemos que existe uma unidade entre nós. Aí nós deixamos de ser esse ser que nasceu lá no ventre da nossa mãe, uma alma que apareceu num determinado momento da história, para ser julgada como alguém que foi salvo ou alguém que foi condenado e ponto final.
Este é o horizonte limitado da teologia evangélica. Existe muito mais coisa, irmãos. A nossa alma, ela deixa de ter a condição de ser mortal para se tornar imortal, porque passa a viver em Cristo e em Deus numa unidade. Se nós vivemos em Cristo, se nós vivemos no Pai, a vida eterna, ela passa a ser uma posse nossa. E eu digo uma posse definitiva. Não nos será tirada mais. Uma vez que achamos a luz, não tem como voltar para a escuridão. Naquele dia, versículo 20, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Irmãos, não dá para a gente pensar em alguém que vive na igreja esta comunhão e lá fora vive uma vida de pecados. Os irmãos concordam? Vamos imaginar que aqui na igreja nós temos esse espírito, este pensamento e comunhão, e daí amanhã a vida começa a tomar posse de nós e começamos a fazer coisas erradas lá fora. Mentimos, adulteramos, somos desonestos, vivemos uma vida descontrolada, brigamos uns com os outros, não nos entendemos uns com os outros, devido às nossas vaidades, nosso orgulho. Não é possível que, se nós fazemos essas coisas lá fora, que nós estamos com esse espírito habitando em nós. Porque não vai habitar em nós só dentro da igreja. Ele virá com o Espírito do Pai e habitará em nós. Viverão em nós para sempre. A gente precisa fazer um esforço, irmãos, para deixar esse Espírito Santo, ele fazer a obra que é necessária para a gente viver sempre com ele. E não lá fora nós sermos instrumentos do diabo, que destrói a nossa paz, a nossa harmonia, que se intromete nos nossos pensamentos, fazendo a gente ter desejos que não são nossos, que são dele, desse espírito do mundo. Mas se nós quisermos liberdade, nós temos que clamar verdadeiramente ao Senhor: Senhor, liberta-me, livra-me desse mal. Tira isso de dentro de mim, Senhor, me lava. Como disse o apóstolo Pedro, lava tudo. Limpa tudo. Para que eu possa viver com o Senhor. E eu quero deixar isso claro, irmãos, porque a pessoa pode pensar assim, que viver com Deus e com Jesus, eu vou ter que viver numa clausura. Porque como eu posso viver com o Altíssimo e ter uma vida temporal? Pois eu vos digo que você pode ter sua vida temporal como todos os homens. Você só não vai se envolver em coisas que desagradam a Deus, que as Escrituras deixam bem claro para nós. Mentir, roubar, adulterar, ter inveja, deixar-se possuir pela vaidade, ser artífice do desentendimento entre as pessoas, ser você instrumento do desentendimento. Alguns irmãos têm dificuldade para conviver em casa com a mulher, com os filhos, com o esposo, no caso das mulheres. Dificuldades, por quê? Falta humildade.
Ah, mas eu não tenho direito. Que direito, irmãos? Essa coisa de direito, isso é de Deus. Dias atrás me escreveu uma irmã na rádio dizendo, olha, eu sou muito humilhada onde eu vou. Eu escrevi para ela dizendo, olha, que bom que você é humilhada. Isso faz um bem para a alma, você não sabe o tanto que é importante a gente ser humilhado. Mas como? Porque nós estamos cheios de vaidade, nós já nascemos cheios de vaidade. Nós aprendemos com os nossos pais a gostar de nós mesmos. Então, não precisa gostar de mim? Não precisa, você precisa gostar dos outros, meu filho. Você já veio do ventre da sua mãe gostando de você, desesperadamente. Esse é o problema das pessoas, as pessoas se amam. As pessoas precisam amar as outras. Porque quando você ama você mesmo, você está na contramão das regras da natureza. O que acontece? Você vai ficar doente. É uma questão de tempo. Você vive para você mesmo, você está criando uma prisão à sua volta. Essa prisão vai destruir a sua vida mental e psíquica. As pessoas precisam ser ensinadas a amar as outras, a servir as outras em humildade, sem esperar retorno. Servir é muito melhor do que ser servido. Ser humilhado é muito melhor do que você humilhar alguém. Sofrer é muito melhor você sofrer do que você fazer alguém sofrer. Preste atenção, isso é evangelho. Isso é ensinamento de Jesus. Eles mataram Jesus, não foi à toa. Porque o que ele ensinava era contra a doutrina do mundo. Experimenta. Engole atravessado aí o sapo, como dizem popularmente. A gente tem que engolir sapos. Faça isso com Jesus, porque sem Jesus fica difícil. Dá indigestão. Engolir sapo sem Jesus. São aquelas situações atravessadas que a gente, para não entrar num conflito, a gente acaba engolindo. Sem Jesus, não acontece a digestão. Mas com Jesus, logo sai, logo vai embora. E fica uma coisa boa em nós. Não fica mágoa, não fica nada para trás, porque Jesus está nos educando. Ele está nos preparando para experiências muito maiores que estão além desta vida, além deste tempo, além deste mundo. Nós fomos criados para a felicidade eterna e não para a morte, como muitas pessoas imaginam. Vamos para a conclusão. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Olha o que caracteriza o Espírito Santo. Revelação de novidades a respeito das coisas ocultas, da doutrina que está escondida atrás das letras das Escrituras. O Espírito Santo nos revela e ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Isso é o Espírito Santo. Deixo-vos a paz, diz o Senhor. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E chama a atenção dos seus discípulos, mostrando que esta paz, ela não tem ligação com a paz do mundo. Em que se fundamenta a paz do mundo? Na aquisição de bens e propriedades. Você precisa ter para ser. Percebeu? Então, quando a pessoa não tem, ela não é. E aí ela sofre. E há quem associa essa ideia de que você precisa ser vitorioso. Significa, eu preciso ganhar dinheiro, ser bem-sucedido na vida, para que todos possam gostar de mim. Satanás. Isso é doutrina do diabo.
não tem nenhuma ligação com a doutrina do Cristo, porque a paz de Jesus, ela não se sustenta nas coisas visíveis. Não está nas coisas visíveis. Eu posso não ter nada e estar em paz. E eu posso ter todas as coisas e estar no inferno, como a gente vê frequentemente. Não é mesmo? Basta ver os meios de comunicação aí, pessoal que tem tudo, não tem nada. Tem fama, tem dinheiro, mas não tem Deus. Não tem a riqueza eterna. Tempos atrás, um artista conhecido aqui no Brasil mesmo, até a gente via ele trabalhar na televisão, um homem que fazia um bom trabalho como ator, né? Eu acho que essas coisas têm um papel na vida dessa humanidade tão necessitada. E quando chegou no fim da vida dele, ele começou a ficar doente e ele achou que a melhor forma de terminar o seu espetáculo era se matando. Podia ter terminado a sua vida na enfermidade e morrer como todo mundo morre. Seria dignificado diante de Deus. Mas não, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, deixou-se perder. Porque Satanás sempre está rondando essas pessoas que têm o seu galardão aqui no mundo. Já receberam o seu prêmio aqui no mundo. Satanás fica em volta. Diz, vamos acabar isso aí de uma forma mais lógica na sua maneira de ver a vida. Matou-se. Então, as coisas visíveis que vemos, as coisas desse mundo, elas não nos dão a paz verdadeira. Por quê? Porque essa paz, ela é invisível e interna. É a paz de espírito, é a paz que o Espírito Santo nos dá por causa de Jesus. Ele diz assim, deixo-vos a paz, dou a minha paz a vocês, mas não a dou segundo o mundo. Mas é assim mesmo, Senhor? Será que eu não vou ser estranho no meio desse povo? É claro, nós somos uma geração de gente diferente. Eu tenho dito, nós somos o povo de Deus. Não é mesmo, irmãos? O que nós somos? Evangélicos, cristãos? Budistas? O que poderíamos ser? Tantas outras coisas. Espíritas, umbandistas, presbiterianos, batistas, católicos. Nós somos o povo de Deus. Estamos acima dessas coisas, irmãos. O povo de Deus não tem igreja. O povo de Deus é o povo de Deus aonde ele estiver. Eu faço parte da tribo. Amém. Eu conheço o meu Deus, eu leio a Escritura, sei que o meu Deus está falando comigo, sei para onde o meu Deus quer que eu vá. Ele quer que eu faça uma obra para anunciar o Evangelho do seu Filho. Eu vou fazer, eu sou o povo de Deus. Vou fazer. É assustador dizer que nós somos diferentes dos outros. É meio assustador. Mas o Senhor diz assim, olha, não deixe o seu coração ficar atormentado por isso. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, ficariam felizes, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Ele está falando aqui da sua morte, que estava se aproximando, o momento da sua crucificação. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Porque estava chegando a hora do poder das trevas. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém? Que o Senhor nos ajude, conceda
o seu Santo Espírito, nos dê entendimento da sua palavra, nos dê coragem pelo poder do Espírito de transformar nosso entendimento e as revelações do Espírito em conhecimento útil para a nossa vida e para a vida das pessoas que nós amamos e que desejamos salvar enquanto isso é possível. Em nome do Senhor. Amém.